Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Encontros Petrobras de Música Armorial. Este evento integra a Mostra Movimento Armorial 50 anos. Hoje teremos a aula espetaculosa Do Mendigo ao Pintor, que nos traz o artista plástico Manuel Dantas Suassuna e retoma e desdobra seus caminhos na arte a partir de uma primeira influência armorial de seu pai, Ariano Suassuna, e de artistas da época. Contamos com a participação da cantora Isaar França e da violonista Laís de Assis. A série Encontros Petrobras de Música Armorial tem realização da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio da Petrobras. Este evento conta com o apoio da Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria da Cultura, Secult, e do Teatro Municipal. Agradecemos sua presença e desejamos um ótimo espetáculo. Senhores que aqui estão, vou cantar um desatino, a canção de um cangaceiro que se chama o Jesuíno. Seu bacamarte de prata e o luar do seu destino. Num gibão todo vermelho, um punhal no cinturão, bem montado num cavalo, cujo nome é Zelação. Jesuíno virou logo, ai, ai, meu Deus, rei do povo do sertão. Ver a terra era seu sonho, nobre terra do sertão, pertencendo a todo mundo pelo sol da partição. E é por isso que ele canta de bacamarte na mão. Eu tenho um espelho de cristal, foi Jesus Cristo quem limpou ele do pó. Mas lá um dia a terra se alumia e ao meio-dia se espalha a luz do sol. Mas os ricos se juntaram com o governo da nação, lhe botaram uma emboscada e ele morre à traição. Mas o povo não se esquece, sonha com ele o sertão. E se diz que ainda hoje, em qualquer ocasião, se alguém sofre uma injustiça nos caminhos do sertão, soam tiros do seu rifle, ai, ai, meu Deus, e o tropé de Zelação. E Jesuíno brilhante volta feito aparição, queima o dono da injustiça de bacamarte na mão. Sua voz então se afasta cantando a mesma canção. Eu tenho um espelho de cristal, foi Jesus Cristo quem limpou ele do pó. Mas lá um dia a terra se alumia e ao meio-dia se espalha a luz do sol. Eu tenho um espelho de cristal, foi Jesus Cristo quem limpou ele do pó. Mas lá um dia a terra se alumia e ao meio-dia
se espalha a luz do sol. Eu tenho um espelho de cristal. Foi Jesus Cristo quem limpou ele do pó. Mas lá um dia a terra se alumia e ao meio-dia se espalha a luz do sol. Boa noite. Acabamos de ouvir a cantiga de Jesuíno, canção de Capiba, com letra de Ariano Suassuna, cantada por Isahá e Laís de Assis. Vocês estão me ouvindo bem? Eu queria que botasse uma luzinha na plateia, se fosse possível. Pronto. Meu pai tinha várias qualidades, eu fui herdar logo a voz. Eu fui criado num ambiente, né, nessa casa que está aí, comprada com os direitos autorais do Auto da Compadecida. Meu pai escreveu o Auto da Compadecida em 1955. Em 1957 ele casou. Em 1959, ele comprou esta casa. E em 1960 eu nasci. Né? E tem uma história boa quando ele precisou fazer uma reforma na casa e chamou um cunhado de mamãe, casado com uma tia minha, por parte materna, para fazer a reforma da casa. E eu acho que ele estava de férias, papai, né? E quando terminou a reforma, que meu tio foi pagar o serviço ao pedreiro, ele disse, eu vou lhe contar uma coisa, não sei se eu lhe conto. Aí meu tio disse, conta, você já começou, continue. Ele disse, é o seguinte, porque aqui na casa a mulher trabalha muito, cuidando dos meninos, ajeitando a casa, fazendo comida. Agora, o homem é de pijama o dia todinho, pega um livro, lê alguma coisa no livro, se deita, lê o livro, se deita de novo, escreve algumas coisas. Se depender desse homem, essa família vai passar fome. Então, essa casa que a gente vai falar sobre as ilumiaras. Ilumiara é uma palavra que o papai inventou para denominar locais sagrados para ele. Né? Então, essa ilumiara coroada é em homenagem à minha mãe, Zélia Suassuna, que é artista também. E papai botou esse nome na casa. Na década de 70, eu tinha 10 anos de idade, quando papai lançou o movimento armorial, e os ensaios aconteciam lá em casa, os ensaios do quinteto armorial. Então, era um ambiente, além dos ensaios, tinham reuniões artísticas, né? E com a participação de Francisco Brenan, Gilvan Samico, os poetas César Leal. Então, era um ambiente insensado para um artista, né, como eu. E eu inventei essa história de aula espetaculosa, porque no romance de Dom Pantera está com esse nome. A aula espetaculosa, do mendigo ao pintor. Que eu vou contar a história porque a formação do mendigo para o pintor. Mamãe, aperreada, chegou para papai e disse, eu estou muito aperreada com Dantas. Aí a Ariane perguntou, o que é que está acontecendo? Ele está dizendo que quer ser mendigo. Aí papai disse, eu estou achando ótimo, porque eu achava que ele não queria ser nada. Aí, mais na frente, mamãe de novo. Ariano, eu acho que eu era o foco das preocupações. Ariano é Dantas de novo. Ele disse, e o que é agora? Ele está dizendo que quer ser ladrão. Papai disse, melhorou, que agora já tem uma atitude. Antes era só pedir, agora tem que tomar. E aí, mais um dia ele pegou o meu caderno de estudo na escola, foi ver como é que estava o meu andamento na escola.
E, e do começo para o meio tinha a parte da escola, no livro, no caderno. E do fim para o meio tinha os desenhos. E aí ele ficou entusiasmado. Disse, rapaz, você gosta de desenhar? Eu disse, gosto. E começou a me mostrar caminhos para que eu fosse buscar ensinar. E fui trabalhar num ateliê de um pintor chamado José de Barros, pernambucano, na Universidade Federal de Pernambuco. Eu fui aprender a pintar, desenhar e litogravura, e gravura em metal. E posteriormente a isso eu fui trabalhar com Francisco Brenan, né? E eu queria também explicar o meu nome, Manuel Dantas Vilar Suassuna, que tem 3 nomes de família paraibanas, né? Dantas Vilar Suassuna. O meu nome é em homenagem a um tio-avô meu, Manuel Dantas Vilar, que ele foi nos acontecimentos de 30, o meu avô, João Suassuna, foi assassinado quando papai tinha 3 anos de idade. Então ele tinha 2 referências masculinas, Joaquim Duarte Dantas e Manuel Dantas Vilar. E ele colocou meu nome igual de Manuel Dantas Vilar, crescido Suassuna. Não colocou o meu sobrenome, o nome da minha mãe, que é Andrade Lima. E meus irmãos ficavam dizendo, tu não é filho de mamãe, não. Aí eu ficava aperreado com isso, e ele resolveu me levar para Taperoá, para eu conhecer Manuel Dantas Vilar. Essa foi a minha primeira ida para Taperoá, para conhecer Manuel Dantas Vilar. Então, aí eu fiquei gostando do meu nome, a partir do momento que eu conheci Manuel Dantas Vilar, né? Então, e o sertão, quem ensinou a gente a amar o sertão e a Paraíba foi Ariano, né? Mamãe pernambucana, meus irmãos pernambucanos, e ele é quem alimentava esse amor pela Paraíba e pelo sertão da Paraíba. E essa é a minha infância maravilhosa. Eu vou falar um pouco mais da Ilumiara Jaúna, depois eu volto para a casa de Taperoá, para falar sobre as Ilumiaras, que é Ricardo, vai mostrando aqui, está do meu lado aqui, Ricardo Gouveia de Melo, programador visual que trabalha comigo na editoração de toda a obra de papai, junto com Carlos Newton Júnior, né? Nós é que fazemos a editoração da obra dele. Mas isso eu vou falar mais na frente. Agora eu vou falar sobre as Ilumiaras. Como eu falei antes, era uma palavra que ele criou. Então tem a Ilumiara Zumbi, a Ilumiara Pedra do Reino, a Ilumiara Acauã, a Ilumiara Jaúna e a Ilumiara Coroada. Tem as imagens aí, né, Ricardo? Essa é a Ilumiara Zumbi, na cidade de Paulista, em Olinda, em Pernambuco. A Ilumiara Pedra do Reino, que aí são as Pedras do Reino, né? A Ilumiara Pedra do Reino, a Ilumiara Acauã, que é aí um patrimônio histórico do século XVIII, que a gente está tentando montar o Museu Armorial dos Sertões, lá na Acauã, que fica na cidade de Aparecida, aqui na Paraíba. E a Ilumiara Jaúna, que fica em Taperoá, aí é a Pedra do Ingá, que a Ilumiara Jaúna é uma releitura literária da Pedra do Ingá. Papai pegou 3 elementos da Pedra do Ingá e nominou os candelabros: o candelabro da verdade, o candelabro do bem e o candelabro da beleza. E papai
sempre teve vontade de ter uma casa no sertão, aqui da Paraíba, em Itaperoá principalmente. E ele, com direito autoral do Alto da Compadecida também, começou a mandar dinheiro para meu tio Manuel Dantas, para ele comprar uma casa que tivesse pertencido a um antepassado nosso. E Tio Dantas comprou, para o dinheiro não se valorizar, uma casa, ou uma terra sem casa, a Malhada do Gato. E depois apareceu a oportunidade dele comprar a terra de um cunhado, onde tinha uma casa antiga que estava em ruínas. E aí ele vendeu a Malhada do Gato, e com esse dinheiro ele comprou a parte do cunhado que tinha essa casa arruinada, mas a casa antiga. E nisso ele veio a falecer, nesse processo. E papai ficou muito triste, dizendo que o sertão, para ele, tinha se acabado ali com a morte de Dantas. E Manelito, filho de Tito Dantas, que também é Manuel Dantas Vilar Filho, família muito original de nome, né? E aí Manelito disse: ó, Ariano, eu vi lá que nos papéis de papai tem um dinheiro seu, que está anotado lá. Eu não tenho condições de lhe pagar esse dinheiro agora, nesse momento de transferência. Aí papai disse: não, eu dei o dinheiro a Tio Dantas. Esse dinheiro eu dei a Tio Dantas, é dele. Aí Manelito disse: eu resolvi assumir a casa, a fazenda. Eu vou deixar os empregos que eu tenho em Campina Grande e vou tomar conta da fazenda, da Carnaúba e do Pauleito, das fazendas. Você fique com a casa velha da Carnaúba como pagamento, eu ajeito ela, levanto ela, e você fica com ela. Aí papai disse: não, esse dinheiro eu dei para Tio Dantas. Então eu vou fazer o seguinte. Aí Manelito deu uma jogada: eu vou derrubar a casa. Ele disse: você é louco. Derrubar aquela casa mais antiga do município. Ele disse: o único jeito de eu não derrubar é você ficando com ela. E assim foi feito, em 1970. E a gente veio, a casa foi restaurada, a gente veio dentro de uma Kombi. Imagina uma Kombi com 6 meninos, papai, mamãe, o motorista e 3 meninos que tomavam conta da gente. Com uma feira para passar um mês dentro de uma Kombi. A volta foi uma epopeia, mas depois eu conto. E quando chegou na divisa da Paraíba, ele mandou parar o carro, desceu todo mundo, e todo mundo pernambucano, né? Ficamos do lado de Pernambuco, ele paraibano, ficou do lado da Paraíba. Aí disse: entre, vocês agora vão pisar em solo sagrado, solo paraibano. Eu nunca esqueci essa história me marcou muito. Para mim, a Paraíba é um local sagrado, por conta dessa história de Ariano, de passar, como eu disse antes, esse amor pela Paraíba. Eu estou vendo aqui pela imagem, não tem uma linha certa não, a gente vai enveredando pelos caminhos aqui, para ver se chega no final, mas, Ricardo, estamos aqui, esse é o candelabro da verdade, que está na Ilumiara Jaúna, que está na Pedra do Ingá. E papai, na literatura, botou esse nome de candelabro da verdade. Esse é o projeto que ele me mostrou. Ele chegou para mim, eu morei lá na Carnaúba, passei uma temporada na casa lá na Carnaúba, na década de 80. E eu conhecia todas as pedras que tinham lá. E quando foi em 2011, mais ou menos, papai chegou para mim e disse: eu quero que você me arrume uma pedra. Eu tenho que contar a história do homem do escultor. A gente, em 2006, foi para lá para Itaperoá para fazer a Pedra do Reino, a adaptação de Luiz Fernando de Carvalho,
para a televisão. E aí me voltou a vontade de fazer alguma coisa em Taperoá com pedra. E aí eu peguei o menino lá que tirava pedra para fazer paralelo, fazer muro, calçamento, e perguntei se ele era capaz de fazer uma escultura. Aí ele disse, o que é uma escultura? Eu digo, um santo desse de igreja, que fica nas igrejas. Ele disse, eu não sou capaz, não. Eu digo, você seria capaz de fazer uma esfera? Aí ele perguntou, o que é uma esfera? Eu digo, uma bola. Ele disse, uma bola eu sou capaz de fazer. Eu digo, pois faça. Ele fez. Eu disse, rapaz, quem faz uma bola faz qualquer coisa com pedra. Mas aí eu não tinha condições de financiar ele, para a gente fazer as esculturas que eu desejava. E abandonei a ideia. Isso foi em 2006. Aí, quando foi em 2011, que o papai chegou para mim e disse, eu quero que você me arrume uma pedra parecida com a pedra de Ingá. Aí eu, na Carnaúba, eu pensando, né, a gente conversando no café da manhã. Aí eu disse, e por que você quer uma pedra parecida com a pedra do Ingá? Ele disse, porque no meu livro novo tem um personagem que é baseado em você. Não, tem um personagem que é baseado em mim. Que tem um discípulo que é baseado em você. Que eles vão reconstruir a pedra do Ingá. Eu digo, eu tenho a pedra e tenho a pessoa para fazer. Ele disse, está faltando o quê? Eu digo, dinheiro. Ele disse, o dinheiro eu tenho. Eu digo, então vamos embora. No outro dia a gente veio para Taperoá. Viemos eu, Denise, que está presente aqui, minha mulher, e papai e mamãe. E a gente foi lá ver a pedra que hoje se chama Ilumiara Jaúna. Tem uma foto aí dos dois, no dia que a gente foi lá ver a Jaúna. E Ricardo já mostrou a foto da Jaúna inteira? Não. Olha aí. O candelabro da verdade, a gente está em fase de execução da parte do candelabro da verdade. Porque ela é dividida em 3 partes, o candelabro do bem, e o candelabro da beleza, e o candelabro da verdade. E então, essa ligação com o sertão aumentou, mais ainda com essa minha nova fase lá, que é esse testamento que, para mim, papai deixou, a Ilumiara Jaúna. Então, a minha ligação com o sertão aumentou com essa ligação com a Jaúna. Nós vamos ouvir agora o Grande Poder. Isaá, apresenta aí a música, por favor. Grande Poder é a música do mestre Verdilinho, que foi gravada pela primeira vez pela banda Comadre Florzinha, que eu fiz parte, e já foi gravada em outras vezes. E a Ariana adorava essa música, e Dantas escolheu ela para o repertório. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. A terra deu, a terra dá, a terra tira. Homem, a terra tira, a terra deu, a terra a terra voga, a terra dá o que tirar. A terra acaba com toda mal alegria. A terra acaba com o inseto que a terra cria, nascendo em cima da terra, nessa terra de viver. Vivendo na terra, que essa terra de comer. Tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. Porque no céu a gente vê uma estrelinha. Aquela estrela nasce e se põe às 6 horas. Quando é de manhã aquela estrela vai embora. Tem
maior e tem outra mais miudinha. Tem uma acesa, outra mais apagadinha. 6 horas da noite é que pega a aparecer. Quando é de manhãzinha ela volta a se esconder. De noite ela brilha em cima do firmamento, porque Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder, grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei que a terra gira com o seu grande poder, grande poder com o seu grande poder. O homem planta um pedacinho de maniva, aquela maniva com 10 dias tá inchada. Começa a nascer aquela folha ovalhada, ali vai se criando aquela obra positiva, muito esverdeada, muito linda e muito viva. Embaixo cria uma batata que engorda e faz crescer. Aquilo dá farinha para todo mundo comer, para toda criatura vai servir de alimento. Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. A terra gira com o seu grande poder, grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Sei que a terra gira com o seu grande poder, grande poder com o seu grande poder. Ricardo está procurando aqui a imagem da Casa Forte da Malhada Suassuna, assim como ele chamava a casa lá de Taperoá, né? Nessa casa, eu passei parte da infância e morei um tempo lá. Está aí a casa aí, com a criação de cabra, que Ariano ganhou um prêmio com a Pedra do Reino, de 60 dinheiro da época, e resolveu investir todo em cabra. Chegou para Maneli e disse: vamos fazer uma criação de cabra? Vamos. E por conta disso, foi matéria nas principais revistas do Brasil. A Manchete, que era uma revista grande, assim, colorida, tem até uma história engraçada sobre isso, porque um amigo dele chegou numa borracharia e estava uma foto de papai com as cabras na borracharia, onde geralmente tem foto de mulheres, né? Aí disse: Ariano, você está sendo conhecido pelo povo, rapaz. Tem uma foto tua numa borracharia. Vamos lá, Marcelo Carneiro. Papai disse: vou nada, Marcelo. Disse: vamos, rapaz, vamos. Tem uma alegria danada dessa, dá ao rapaz lá, vai lhe conhecer. Aí, então tá certo, vamos. Aí disse: não, vai botar a roupa que você está na foto. Aí papai botou a roupa de mescla azul. Aí foram. Aí chegaram lá. Borracharia é um negócio pequenininho assim, o cara estava lá de fora, aí disse: aí, ó. Aí mostrou o papai. Aí o cara disse: aí o quê? Aí disse: o rapaz da foto, o homem da foto. Aí ele olhou para a foto, olhou para o papai: não parece não. Aí disse: e por que você botou essa foto aí? Ele disse: porque achei bonito esses cachorros que estão em volta dele. Você veja só. Aí, e dentro dessa casa, essa porta maior da casa era uma capela. Era de um antepassado nosso, que era padre. Então, ali era uma capela. E do padre, tinha o diário do padre, onde ele anotava, além das coisas do cotidiano da igreja, ele anotava os ferros do gado, porque antigamente o gado era criado solto, de vários fazendeiros, e era marcado com a ribeira da cidade. No caso de Taperoá, era um VB, que Taperoá se chamava Vila Batalhão, e o ferro do dono. E a casa também era entreposto de passagem do ciclo do gado.
Então, ele anotava os ferros do gado. E papai pegou esse diário e copiou todos os ferros e fez um livro maravilhoso, que eu considero o livro mais bonito dele, assim, como em termos de visual, que se chama Ferro do Cariri, uma heráldica sertaneja, onde ele criou o alfabeto sertanejo também, que depois Ricardo fez a tipografia armorial junto com Giovana Caldas. Né? Então, esse livro, eu acho ele uma beleza e ele me influenciou muito. Essa é a foto que estava lá na borracharia do sendo que era colorida. E essa daí está em preto e branco. Né? E sob a influência de papai também, lá a morte do meu avô marcou muito meu pai. Né? E ele, através do que meu avô lia, ele começou a tentar formar a personalidade do pai. E um dos livros que meu avô cultuava era Os Sertões, de Euclides da Cunha. Essa paixão passou para papai, e papai passou para mim. E ele dizia, para se entender o Brasil, tem que se compreender Canudos. E eu fiquei pensando de que forma eu, como artista plástico, artista visual, poderia inserir isso no meu trabalho. E comecei a ler não só Os Sertões, mas livros que estavam na biblioteca de Ariano. E lá encontrei um livro, Cartografia de Canudos, que ele descrevia as obras que Antônio Conselheiro tinha deixado no Nordeste. Até então, a única imagem que eu tinha dos sertões era a guerra de Canudos. Né? E aí eu comecei a procurar essas obras que ele tinha deixado. E criei um trabalho chamado Pelo Caminho Sagrado de Santo Antônio Conselheiro. Porque Antônio Conselheiro, quando estava na Bahia, ele começou a incomodar as pessoas. E inventaram duas histórias. Uma que ele tinha matado a mãe e a outra que tinha matado a mulher. E prenderam ele. Ele ainda não estava estabelecido em Belo Monte, conhecido como Canudos, mas a cidade chamava ele, quando ele criou, era Belo Monte. Ele não estava estabelecido ainda, então ele foi levado preso para o Quixaramubim para responder esse processo. Chegando lá, viram que a mãe dele tinha morrido quando ele era menino e a mulher ainda estava viva, a ex-mulher. E ele foi solto. E nisso o séquito dele foi de encontro a ele, os seguidores dele, e vieram andando do Quixaramubim para a Bahia. E aí ele foi realizando as obras que ele prometeu, 25 obras que ele ia fazer. Você veja como é interessante a história de Canudos. Porque um aglomerado urbano brasileiro tem o nome de uma planta sertaneja, favela, não é? Por causa de Canudos. Porque o morro que eles ficavam atacando, bombardeando Canudos, se chamava Alto do Mário ou Morro da Favela. E quando finalizou a guerra, eles voltaram para o Rio de Janeiro para cobrar o soldo, os soldados, o soldo que o governo estava devendo. E formaram um acampamento no Morro da Providência e por isso virou o Morro da Favela, porque eles viam o Rio de Janeiro da mesma forma que viam no Rio de Janeiro, viam Canudos, né? E o embate todo, e quando ele se estabeleceu em Belo Monte,
ele começou a construir uma igreja nova e comprou a madeira para cobrir a igreja e não foi entregue a madeira. E um juiz começou a fazer inferno, atiçando o governo da Bahia contra Antônio Conselheiro. Dizia que era um lugar de malucos, de fanáticos, e que o governo devia intervir. Aí o governador dizia, mas eu não vejo dessa forma. É um aglomerado de pessoas que está lá, não está acontecendo nada demais. Antônio Conselheiro dizia, quem é de trabalho, trabalha. Quem é de reza, vai rezar. E quem não consegue trabalhar, vive de quem trabalha. Mas esse juiz começou a infernizar. E como a madeira não foi entregue, Antônio Conselheiro disse, agora vamos buscar. E era no Juazeiro. E aí formou-se um pelotão na cidade do Uauá e teve o primeiro embate, onde foi uma batalha sangrenta, morreram 300 pessoas. E aí começa toda a parte de guerra de Canudos. Mas com esse trabalho que eu estou fazendo, eu já visitei a cidade de Uauá, onde tem a igreja que ele construiu, a de Crisópolis também, quando ele construiu, e Monte Santo, onde ele fez parte da escadaria que sobe no santuário de Monte Santo. Nós vamos ouvir agora a serpente, não é isso, da mestra Virgínia. Mestra Virgínia. Por favor, apresente. A serpente da mestra Virgínia de Alagoas. Adeus pela deusa da lua, adeus pela deusa do sol, a deusa maior, adeus a tirania. Quando o sereno caía e eu não poder te levar, eu vou te deixar lá no berço do dia. Quando o sereno caía e eu não poder te levar, eu vou te deixar lá no berço do dia. A serpente, mãe das trevas, morava naquela montanha, naquela mata medonha, mas naquele lugar traidor. A serpente, mãe das trevas, morava naquela montanha, naquela mata medonha, mas naquele lugar traidor. Fui passando, ela me chamou. Sou a mestra Virgínia afamada. Eu trouxe pulsão de reizado para quem falar de amor. Sou a mestra Virgínia afamada. Eu trouxe pulsão de reizado para quem falar de amor. A serpente, mãe das trevas, morava naquela montanha, naquela mata medonha, mas naquele lugar traidor.
traidor. A serpente, mãe das trevas, morava naquela montanha, naquela mata medonha, mas naquele lugar traidor. Fui passando, ela me chamou. Sou a mestra Virgínia afamada. Eu trouxe porção de reizado para quem falar de amor. Sou para quem falar de amor. Para quem falar de amor. Porque eu esqueci de contar uma parte da história. Quando foi em 2013, começo de 2013, final de 2012 para 2013, a gente já tinha começado a trabalhar na Jaúna, com o menino lá, o Valdemir Vidal, que a gente chama ele de Valdemir Vidal. E papai disse, prepare a casa, que eu vou passar uma semana lá em Itaperoá, com sua mãe, para a gente ir trabalhar na Jaúna. E aí eu fui, arrumei a casa toda para a chegada deles. E ele chegou e nós fomos de tarde visitar a Jaúna, para mostrar a ele como é que estava andando. E ele, quando ia dar uma aula, espetáculo, que ele via uma fogueira, ele dizia que era sinal que a aula seria boa. Eu preparei umas 200 fogueiras para esperar por ele. Diga, agora vai ter fogueira para você dar aula aí até cansar. E ele ficou emocionadíssimo com o que viu. Era um fim de tarde. Aí, ó, essa foto é nesse dia. É uma foto de Jason Magno. E quando foi no outro dia de manhã, ele acordou, ele estava bem cedinho, ele gostava de dormir até mais tarde, porque dormia mais tarde também. Quando foi de manhã, 5 horas da manhã, eu me acordei, ele estava todo pronto já. Eu digo, o senhor quer ir lá ver a Jaúna de novo? Ele disse, não, vamos embora para Recife. Eu digo, mas homem, foi que houve? Ele disse, eu não consegui dormir. Passei a noite em claro. Vou para Recife para repaginar o livro. Eu digo, o livro não está aí, faça aí. Eu sabia que ele não conseguia, ele já tinha me dito, já tinha me revelado que, para você ver a importância do sertão para ele. Ele não conseguia escrever no sertão. O sertão era tão forte as emoções que ele sentia, que ele não conseguia escrever. Ele tinha que voltar para o Recife para poder escrever. Pegou o carro e foi-se embora. Maneli está, até hoje, não acredita que tenha sido a emoção de ter visto a Jaúna. E nesse ano de 2013, também, ele teve um infarto. E Carlos Nilton, sempre que ia lá em casa, que eu estivesse lá, eu recebia Carlos Nilton e botava Carlos Nilton no gabinete junto com ele e não participava da conversa. E ele, nesse dia, ele resolveu, disse, ó, você fica aqui, a conversa vai ser com vocês dois, que a gente vai tomar decisões sobre o que vai ser feito após a minha ida. Né? Então, nós passamos a falar sobre o que seria feito após a ida dele, de como seria a editoração dos livros, trazer tudo para uma editora só, né? E eu e Ricardo estamos fazendo isso
dessa forma. E eu fiz uma exposição com ele vivo ainda, chamada Fragmentária, que tinha uma parte que era dedicada a ele, a Euclides da Cunha e a Guimarães Rosa, chamada Fragmentária. Oi? E tem uma parte do altar que é dedicada a esses três autores, que para mim representam a tríade telúrica, mística, mítica, literária nordestina: Euclides, Ariano e Guimarães Rosa. Ele não chegou a ver essa exposição, porque no dia da vernissagem ele estava muito cansado. Eu digo: não vá não, eu estou indo numa viagem, quando eu voltar, a gente vai juntos ver a exposição. Mas aí aconteceu o encantamento dele e ele não viu a exposição. Nós vamos ouvir agora a excelência, que eu quero dedicar a ele e à minha mãe Zélia. diz um T, todos mortais.
mistérios, diz o Zé, zelai o mundo. Uma esperança vale profundo, X dos mistérios, zelai o mundo. Eu, quando eu comecei a me interessar por arte e comecei a ser pintor, eu tive a preocupação de ter um afastamento do pai, né? Como eu disse antes. E, após o encantamento dele, porque eu achava que a obra dele pertencia a ele, era dele, não a mim. Diferentemente dos outros artistas. Não quero dizer com isso que eu sou melhor do que os outros, não. Que teve gente que se aproximou dele para criar a sua identidade artística, uma aproximação artística com meu pai. Mas eu achava que eu devia me afastar para poder criar minha própria identidade. Mas com o encantamento dele, eu tive que me debruçar na obra dele para poder a gente manter a chama acesa, né? E ele criou, nas aulas de espetáculo, o Circo da Onça Malhada. Era como ele chamava a trupe dele, que Isaá fez parte. E eu, de certa maneira, estou levando adiante esse circo com essa aula espetaculosa do mendigo ao pintor, né? E que eu continuo aquele menino que os pais um dia enxergaram um certo talento. Dessa forma, eu agradeço a vocês com a paciência que me ouviram e vou pedir a Isaá para cantar São do Norte que Vem, música de Capiba e Ariano Suassuna. Muito obrigado. Do norte que vem, do sol, do céu, do sertão, do couro da minha cela, do pelo do alazão. Trago o cantar do meu povo, seu sangue e sua coragem, de tantos anos sofridos aqui na minha bagagem. Faca de cabo de ouro, romance guerreiro pra gente cantar. Cela de arreios de prata, cavalos que andam com as patas no ar. Não vim pra ficar, não vim pra ficar. Eu vim pra dar o exemplo, gibão aberto no peito, mostrando pra todo mundo as cicatrizes do eito. São os do norte que vem, são sonho de vastidão, valente sol do meu mundo, galopa meu alazão.
vim galopando no ar, caminho de estrela do sol para o mar. Mostro que lá no sertão galopa a vontade, se assim desejar. Eu vim ensinar, eu vim ensinar. Filho do sol do deserto, sou dono do meu destino. Meu canto é o rifle de ouro que foi de Antônio Silvino. São os do norte que vêm e vim mostrar na cidade, no meu chapéu estrelado, a estrela da liberdade. Trago a buzina de caça com cravos de prata aqui e acolá. Não peço nada a ninguém, eu sou cantador e o que eu quero é cantar e depois voltar, e depois voltar.